11, dos animais à cibernética, à procura de uma teoria do PSI. Afinal, que é o SAI? Perguntamos a um grupo de soviéticos. Que é a eletricidade? Perguntou, em resposta, um deles. Os russos gostam de mostrar que ninguém conhece, na realidade, a resposta a nenhuma das duas perguntas. Entretanto, só as raras pessoas como Wolf Messing podem efetivamente utilizar o SAI, ao passo que qualquer um pode aprender a usar a eletricidade. A diferença é uma teoria. Tendo uma teoria da eletricidade podemos, por conseguinte, iluminar cidades, frigir ovos e congelar alimentos com ela. Para poder usar o SAI sem esperar que ele se manifeste, como um relâmpago, pesquisadores em toda a parte, sobretudo os práticos comunistas, estão à cata de uma teoria. O Dr. Vassiliev apareceu com o seu estranho e potente impacto telepático enquanto buscava uma teoria da telepatia. Desde a Revolução, os soviéticos ambicionam encontrar uma teoria científica para desmistificar o SAI. Alguns dos primeiros caçadores de teorias trabalharam com médiums de 4 patas, um grupo de cães talentosos. Os russos nos contaram, visivelmente enternecidos, as suas famosas experiências com cachorros. Essas experiências permaneceram como a mais extensa e porventura a melhor comunicação telepática científica já estabelecida com animais. Acontece, porém, que os soviéticos não se comunicaram com vira-latas para descobrir a sua teoria. Valeram-se de caninos muito ilustres. Marte, robusto cão alsaciano muito bem treinado, era um astro circense. Os russos, que parecem nascer amando o circo, deliciavam-se com o mar, o cachorro que dançava, contava e, no momento de baixar o pano, ficava em pé e dizia mamãe. Marte apresentou-se nos principais teatros da Rússia com Vladimir Durov. Espalhafatoso, bigodudo e fanfarrão, que muita gente conhecia pela alcunha de bobo do povo. Durov era quase tão famoso pelo modo como estalava o chicote da sátira nas barbas de parlapatões altamente colocados, quanto por dispensá-lo no treinamento dos seus animais. Uma noite, Marte deu um espetáculo para o público mais seleto da sua vida, os acadêmicos V.M. Bekhterev e Alexandre Leontovich. A fim de impressionar os cientistas, Marte teria de fazer algo mais do que chamar sua mãe. Teria de mostrar que um cachorro também pode ser médium. Tudo fora ordenado. Bekhterev entregou a Durov uma nota com as instruções relativas à tarefa que lhe cumpria induzir o animal, telepaticamente, a efetuar. Durov colocou a cabeça de Marte delicadamente entre as palmas das mãos. Olhou, imóvel, em silêncio, para os grandes olhos do cão, depois retirou as mãos. Nada aconteceu. Durov tornou a olhar imperiosamente para os olhos do cachorro. Marte libertou-se dele, passou por uma porta e correu para uma sala menor, atrás do laboratório, onde nunca entrará até então. 3 mesas em desordem, com papéis e livros, estavam espalhadas pela sala. Marte ficou em pé sobre as patas traseiras diante da primeira, colocou as patas sobre a borda do móvel e pareceu examiná-lo. Deixou-se cair novamente no chão, dirigiu-se à segunda mesa e repetiu a busca. Por fim, encaminhou-se à terceira e,
aparentemente, localizou o que estava procurando. Tirou um livro de telefones de cima da mesa e levou-o, preso entre os dentes, a Durov, no laboratório. Marte captará a mensagem telepaticamente. O acadêmico Bekhterev pedirá o livro de telefones. Marte, o veterano ator, ajudará a comprovar a crença de Durov de que todos os animais conhecem telepaticamente os pensamentos dos donos. O bem apessoado e rebelde Durov tinha uma porção de ideias revolucionárias. Com o seu exemplo, demoliu os tradicionais métodos russos de treinar animais pelo medo e pelos castigos desapiedados. Os ursos não tiveram mais de ser levados a uma grade em brasa para aprender a dançar. Durov demonstrou que eles valsavam e andavam de bicicleta muito melhor quando eram acarinhados e ensinados com bolinhos de mel. Durov treinou cerca de 1.500 animais, incluindo alguns, como o tamanduá, que nunca, até então, haviam sido amestrados pelo homem. Camelos, galos, ratos, gatos, guaxinins, todos trabalhavam juntos como atores em peças especialmente escritas para eles no Teatro dos Animais de Durov. Dono de um rapport aparentemente ilimitado com animais, Durov provavelmente não poderia deixar de observar que existe um tipo especial de comunicação, sem palavras, sem sinais, entre o homem e os bichos de estimação, algo em que sempre insistirão as pessoas que gostam de animais. Durov começou a fazer experiências com a telepatia animal. Tentou valer-se do sai, em lugar de empregar gestos ou assobios ultra-sônicos, para conseguir que o seu animal matemático latisse a resposta correta no picadeiro do circo. Estudioso de zoologia e ator, quis comprovar experimentalmente as suas teorias. Durante um espetáculo noturno em Leningrado, reconheceu Vladimir Bekhterev no meio do público. Somente Pavlov era mais famoso como professor de ciências naturais do que o renomado neurologista Bekhterev. Durov, todavia, nunca fora tímido. Antes da Revolução, ele e o seu sedicioso leitão Shuska Fintflushka tinham sido proibidos de entrar na cidade de São Petersburgo por haverem satirizado o ministro da Fazenda do czar em presença da vítima e diante de um público imenso, que gargalhava descompassadamente. Tinham sido expulsos também de Odessa e Yalta por ataques satíricos aos governadores militares. Na Alemanha, Durov e Shuska Fintflushka foram declarados persona e leitão non grata por haverem insultado o Kaiser Guilherme. Com todos esses antecedentes, Durov dirigiu-se ao grande neurologista Bekhterev e disse-lhe que havia qualquer coisa acontecendo no cérebro de animais e de gente que a ciência ainda não explicará. A telepatia pode ser usada no treino de animais, afiançou Durov. Bekhterev convidou Durov, Marte e Pequi, um Scat Terrier, a visitarem o seu apartamento para uma experiência. O neurologista foi a primeira pessoa a idear testes de ESP para cães, nos quais tentava eliminar quaisquer pistas sensoriais que pudessem estabelecer-se, consciente ou inconscientemente, entre o treinador e o do. Em testes de laboratório Alteriers, levados a efeito com Marte e Pequi, em Moscou, Durov geralmente não ficava na sala de experiências e, muitas vezes, não era sequer o emissor telepático. Bekhterev descobriu que o
pequeno terrier Piquet era capaz de executar ordens mentais assaz complicadas. Segundo se afirma, Piquet, acionado por um pensamento, atravessava a sala de um salto, trepava numa cadeira, pulava numa mesa e ia buscar o pedaço de papel que lhe tinham pedido. O cãozinho também saltava sobre os móveis e tocava com a pata corretamente um retrato pendurado na parede, quando apenas Bekhterev conhecia a tarefa imposta e a conservava em sua mente. De acordo com os registros soviéticos, os animais, como os telepatas humanas, chegavam, de vez em quando, a captar pensamentos nas fronteiras da mente do experimentador. Uma tarefa que o cientista imaginara e depois rejeitara, era, de súbito, espontaneamente executada pelo cão. Em Moscou, Bekhterev vendava os olhos do emissor ou fazia-o esconder-se rapidamente atrás de um biombo, ou sair da sala, assim que ele enviava a sua ordem telepática, para evitar que pudesse fornecer uma pista qualquer ao cachorro em sua caçada psíquica. O observador que ficava com o animal só se inteirava da tarefa depois da sua execução. Obedecendo a ordens telepáticas, Marte e Piquet iam buscar coisas e também latiam. Marte, sobretudo, era apresentado no teatro como cachorro contador. Numa experiência típica, o famoso Marte jazia aos pés do acadêmico Leontovich. Numa sala distante, Bekhterev entregou uma nota a Durov. Durov abriu-a e franziu o senho. Rabiscou qualquer coisa no pedaço de papel, devolveu-o e principiou a concentrar-se. Marte levantou-se. Ergueu a cabeça e latiu 7 vezes. Voltou a esparramar-se no chão. Mas logo, quase instantaneamente, para surpresa de Leontovich, ergueu-se de um salto e latiu mais 7 vezes. Durov explicou a Bekhterev que os seus animais só estavam treinados para contar até 9. Durov simplesmente dividira o número proposto pelo cientista, 14, em 7 e 7. Os soviéticos constataram que, exatamente como os médiums humanos, os seus cães preferiam tarefas com um quê emocional. Marte e Piquet gostavam de dar os seus latidos psíquicos diante de um estimulante animal empalhado. A sugestão mental pode afetar diretamente o comportamento de cachorros treinados, escreveu o acadêmico Bekhterev em 1920, ao publicar o seu trabalho com os cães de Durov, Marte, Piquet e um São Bernardo chamado Lord Bekhterev, professor do parapsicologista Leonid Vassiliev, não era tão ilustre que se dedignasse de aprender com intrépidos atores caninos. Embora fosse interessante por si mesma, a telepatia com cachorros também quadrava ao primitivo e continuado interesse soviético por comandar ações pela telepatia, pela ESP cinética, uma área geralmente desprezada no Ocidente. Bekhterev passou a interessar-se por todo o espectro psíquico e organizou uma comissão científica especial para estudar a telepatia de pessoa a pessoa. Esse grupo afirmou ter conseguido transmitir com êxito mais de metade das 900 imagens que tentou comunicar telepaticamente. Ao passo que o interesse de Bekhterev se transferia para pessoas telepáticas, Durov continuou com animais. Entre 1922 e 1924, tentou converter os seus cães 10.000 vezes em farejadores de laboratório. Ao que se afirma
Quando se contaram todas as marcas, havia apenas 16 probabilidades em 10 milhões de que os cachorros tivessem realizado as suas tarefas por coincidência. 276. Outro parapsicologista soviético pioneiro, o engenheiro Bernardo Kaczynski, passou a trabalhar com Durov. Dir-se-ia que o Dr. Dolittle se tivesse encontrado com o Capitão Nemo de Júlio Verne. Kaczynski, pesquisador psíquico, era o herói mal disfarçado de um famoso romance soviético de ficção científica, O Dono do Mundo, de Alexandre Belyaev, autor russo frequentemente comparado a Júlio Verne. O livro é uma espécie de drama cósmico em que o bem luta contra o mal, à maneira de Tolkien, e os heróis, o Dr. Kaczynski modelado à imagem de Kaczynski, e Dugov, cujo nome lembra o de Durov, finalmente triunfam do perverso antagonista, que, possuindo o segredo da telepatia, quase consegue dominar o mundo. O curioso é que, enquanto os futuros aquanautas e astronautas norte-americanos alimentavam a sua imaginação lendo Júlio Verne, os jovens soviéticos partiam em voos imaginários para o espaço interior da mente. Em seu livro Radiocomunicação Biológica, Kaczynski recorda o primeiro encontro com Durov. Eu queria experimentar pessoalmente a ESP quando conheci Durov em 1919. Eu disse-lhe, quero saber como a gente se sente ao receber uma mensagem telepática e quero sentir a ESP muscular. É fácil, disse Durov. Sente-se e fique imóvel por alguns momentos. Ele virou as costas para mim e escreveu depressa qualquer coisa num pedaço de papel. Colocou o papel sobre a mesa, com a parte escrita para baixo, e cobriu-o com a palma da mão. Não senti nada fora do comum, mas, automaticamente, os dedos da minha mão direita tocaram a pele atrás da minha orelha. Mal tive tempo de abaixar o braço quando Durov me mostrou o papel. Coce a cabeça atrás da orelha direita, escrevera ele. Como fez isso? Perguntei, incrédulo. Tudo o que fiz foi imaginar que a pele atrás do meu ouvido direito precisava muito de ser coçada e que eu tinha de erguer a mão para poder coçá-la. Qual foi a sua sensação? Eu, naturalmente, não sentira nenhuma transferência de pensamento. Apenas tivera vontade de coçar a cabeça atrás da orelha. Durov assumiu um ar triunfante. O mais notável foi que você fez o movimento que tinha sido concebido no meu cérebro, como se estivesse seguindo a sua própria associação de ideias e movimentos, como se estivesse agindo em obediência a ordens de dupla natureza. Sentiu o efeito da irritação da pele atrás da orelha, e sua mão fez o movimento para alcançá-la. Era a orelha em que eu havia pensado. A imagem em seu cérebro foi inconscientemente captada pelo meu, observei. Somos duas estações vivas de rádio, pilheriou Durov. Kaczynski estava decidido a saber como a mensagem passara da mente de Durov para a sua, ou como passava da mente de Durov para a de um cachorro. Depois de anos de pesquisas, ele anunciou haver detectado ondas eletromagnéticas de alta frequência, de 1,8 milímetro de comprimento, que saíam da cabeça de Durov em plena concentração. Hoje em dia, os soviéticos dizem que o equipamento de Kaczynski era demasiado primitivo para provar o que quer que fosse de maneira definitiva. Enquanto trabalhavam,
Kaczynski e Durov conversavam acerca da força aparentemente hipnótica dos olhos, a força do olhar. Uma vida inteira de observações práticas convencera Durov de que o olhar humano tinha energia concentrada em dose suficiente para paralisar a fera mais rosnante. Ele convenceu um circo repleto de russos em pânico de que o seu olhar, pelo menos, tinha um poder extraordinário. Consoante a biografia soviética do grande treinador de animais, um enorme urso pardo, exasperado pelas maquinações de um empregado vingativo, certa vez se enfureceu durante um espetáculo. O urso enfiou os dentes no braço de Durov, atirou-o ao chão, transpôs o alambrado e avançou para a multidão, que, a essa altura, berrava histericamente. Durov correu atrás do urso. A fera enorme voltou-se ainda uma vez, ameaçadora, para ele. Durov não arredou o pé. O urso sobresteve, olhando bem nos olhos da fera, repreendendo-a severamente. Durov foi se dirigindo lentamente para a saída, levando o urso após si. 28. Kaczynski perguntava a si mesmo se havia mais do que o impacto psicológico num olhar penetrante. Quase todos já sentimos, alguma vez, a necessidade de virar-nos e, ao fazê-lo, demos com alguém atrás de nós que nos fitava. Coincidência. Os soviéticos parecem ter o hábito de estudar as coincidências. Durov experimentou cravar o seu olho mágico em várias nucas humanas no laboratório. Quase todos os seus pacientes, afirmou, sem dizer, quando ele os fitava por trás, eram capazes até de determinar o ângulo de onde vinha o olhar. A irradiação poderosa e invisível emitida pelos olhos poderia ser, pensou o Dr. Kaczynski, a força desconhecida que fazia pulsar a telepatia. Mas as primeiras tentativas para identificar um raio emitido pelos olhos de Durov malogrou-se. Vladimir Durov, o primeiro ator circense a receber o título de artista da União Soviética, morreu na década de 1930. Seu centro de estudos animais ainda floresce. E o seu interesse pelo poder do olhar subsiste nos círculos científicos soviéticos. Em seu número 8, 1963, Plant refere que o acadêmico P. Lazarov chefiou uma turma na década de 1940 que asseverou ter descoberto que o olhar não será sentido se interpuser uma fina malha de metal entre o paciente e a pessoa que olha para ele. Experimentaram-se a mescalina e outras drogas psicodélicas numa tentativa para aumentar a misteriosa força dos olhos. Na década de 1960, um distinto cientista francês afirmou que os soviéticos acreditam possuir provas bastantes de que os olhos emitem raios. Que é o que capta esses raios? A glândula pineal, dizem os soviéticos. A glândula pineal, profundamente encastoada no interior do cérebro, é geralmente identificada com o terceiro olho, o olho místico, que tudo via, de antiga fama. O Dr. Kaczynski lembrou que os yogis hindus dizem ser o terceiro olho um dos centros físicos envolvidos na ESP. De acordo com os russos, sabe-se que a glândula pineal é maior nas crianças do que nos adultos, e mais desenvolvida nas mulheres do que nos homens. É possível, dizem eles, que ela conserve a capacidade visual não
desenvolvida do que se poderia denominar o terceiro olho, que vê e emite ondas magnéticas para o exterior, como o órgão comum da visão. Mais uma vez os soviéticos, ao tentarem deslindar alguma coisa aparentemente sem importância, como a sensação engraçada de que alguém está olhando para nós, acabam com um enigma ainda maior, introduzindo a sua perspectiva científica na matéria e nas doutrinas do ocultismo clássico. Em 1962, o Dr. Kaczynski pôde finalmente publicar a sua Radiocomunicação Biológica, livro em que relata a sua vida dedicada a ESP. Nele se refere ao trabalho que Durov explana circunstanciadamente a ideia de que os bastonetes do olho poderiam agir como antenas minúsculas de rádio que emitissem sinais telepáticos. Ele admite que isso pouco ajuda a explicar a telepatia quando as pessoas estão muito longe uma da outra, mas qualquer verificação de ação à distância fará que os cientistas passem a examinar esse campo vital. Como o pioneiro espacial Tsiolkovsky, Kaczynski acreditava que a capacidade psíquica é um desenvolvimento evolutivo imediato, muito necessário e não apenas para ser utilizado no espaço. Como o nosso mundo descobre novas torrentes de informações, acrescentando novas facetas como um cristal cintilante, Kaczynski entendia que nós precisamos do SAI para não nos atrasarmos. Como inúmeros outros soviéticos que sondaram as possibilidades do paranormal, Kaczynski também se sentiu na obrigação de advertir que a telepatia poderia ser mal empregada para influenciar subconscientemente as pessoas e contra a vontade delas. Escrevendo durante a era stalinista, sublinhou que o mau emprego da telepatia poderia ser um grande perigo para todo o gênero humano. Bernardo Kaczynski foi um dos mentores psíquicos de Eduardo Naumov e foi o jovem e cinético Naumov quem finalmente conseguiu que a Academia de Ciências de Kiev lhe publicasse o livro depois que ele foi recusado em Moscou. Em áreas controvertidas, o que uma junta de censores considera demasiado arriscado, outra pode aceitar. Naumov está ativamente empenhado em levar ao público russo o conhecimento das coisas psíquicas. Ele exibiu-nos um gráfico com uma curva, que suidicia, e que mostrava o andamento das publicações sobre parapsicologia. Em 1957 houve 3 artigos contra o assunto, e nenhum a favor. Em 1966, dos 152 artigos que se relacionaram com a pesquisa psíquica, apenas 15 tomaram uma posição negativa. Quando comecei a trabalhar com Kaczynski, disse Naumov, ele me fez investigar também a força do olhar, sobretudo do olhar das cobras e dos tigres. O interesse de Naumov pela confrontação rosto a rosto continua. Numa tarde, ele expôs, com fluência, fatos recentíssimos relativos à pesquisa científica norte-americana sobre cristais líquidos. Esses cristais líquidos são feitos pelo homem. Se cobrirmos o corpo com eles, começarão a irradiar várias cores. Medindo as radiações à distância, poderemos medir as emoções que se modificam na pessoa e, o que é mais importante, as moléstias. Este é apenas o princípio da sua utilidade. O futuro pertence aos cristais. Como sabem, algumas pessoas acreditam que o cérebro e os olhos são uma forma de cristal líquido, ajuntou Naumov com um brilho especulativo nos olhos.
Afirma-se que tanto no Instituto de Durov como no Instituto Pavlov de Moscou subsiste um interesse mais ou menos disfarçado pela pesquisa no campo da parapsicologia. Perguntamos a Naumov se fazia atualmente alguma investigação como a de Durov. Há interesse, realmente, pela exploração das capacidades telepáticas dos animais, mas o grande problema reside em encontrar alguém que possua o rapport e o brilho de Durov. Os soviéticos estão tentando compreender a capacidade de regresso ao lar revelada por vários pássaros, insetos e animais, outro fenômeno corriqueiro, mas ainda não explicado. Livros e até filmes cinematográficos têm documentado os movimentos de cães que percorrem milhares de quilômetros de território desconhecido para juntar-se aos seus eimas. Numa das poucas investigações parapsicológicas sobre animais que se realizaram na América do Norte, o Dr. J. B. Ryan e sua filha, a doutora Sarah Feder, narraram as atividades de animais que rastrearam donos perdidos, e que eles denominaram rastreamento de Sai. Os pesquisadores russos do domínio psíquico parecem utilizar os animais hoje em dia mais ou menos como utilizam cobaias. Ao que se afirma, usaram uma coelha para verificar se ela intuiria fisiologicamente o momento em que os seus filhotes seriam mortos, a muitos quilômetros de distância, no interior de um submarino. Sentiram-se intrigados pelas primeiras notícias de uma experiência científica francesa destinada a verificar se os ratos poderiam predizer o futuro, se poderiam vaticinar o que, ao menos para os ratos, seria uma catástrofe e a própria morte. Primeiro, os cientistas observaram o comportamento dos ratos. Depois, uma máquina escolhia, ao acaso, o rato que seria morto. Disse que os ratos escolhidos para morrer comportam-se estranhamente de antemão, parecendo ter um pressentimento, saber qualquer coisa que os cientistas ainda não sabem. Muita pesquisa básica soviética com animais tem causado sensação entre os especialistas da ESP. Num laboratório soviético, um bandozinho de peixes rodopiava e girava nas águas claras de um aquário. O cientista soviético Dr. Y. Aolodov observava-os com todo o cuidado. Ele criara um campo magnético fraco, mas permanente, no aquário. Os peixes reagirão. Olodov descobriu que os peixes desenvolviam respostas condicionadas ao magnetismo. Mas por quê? Nem os peixes nem ninguém tem receptores para o magnetismo. Talvez o magnetismo, que por si mesmo é um enigma, fosse diretamente recebido pelo cérebro dos peixes. 50, 190, 236. O magnetismo parecia ser a contrapartida do comportamento da telepatia. Haverá uma conexão, uma analogia. Os peixes movendo-se rapidamente num campo magnético invisível não parecem tão notáveis quanto o Piquet de Durov recebendo uma mensagem telepática para ir farejar um quadro. Entretanto, esse tipo de tratamento básico, assim como as experiências mais ousadas com médiums, constitui a matéria da parapsicologia soviética. Estimula o impulso teórico para descobrir como funciona o Sai. Os pesquisadores soviéticos divergem no tocante aos melhores caminhos para elaborar a teoria do Sai. O Dr. Hippolyte Kogan, chefe da seção de bioinformação da Sociedade Popov da Tecnologia de Rádio e
Comunicações elétricas, acredita que a pesquisa deveria concentrar-se na telepatia. Diz ele, com efeito, que sabemos como controlar, em termos, a telepatia, por isso mesmo, por que não concentrar nessa área todas as nossas energias? Com sobrancelhas que parecem desenhadas a carvão, cabelos grisalhos anelados e bastos, o Dr. Coogan é mais conservador do que muitos cientistas que conhecemos. Representa uma geração um pouquinho mais velha, que passou por uma infinidade de horrendas situações na Rússia, sobretudo em relação à ciência soviética oficial. No entanto, dentro dos limites da telepatia que traçou para si mesmo e para o grupo Popov, Coogan realizou um trabalho notável pela originalidade e pela imaginação. Foi o principal responsável pela maioria dos testes russos de telepatia relacionados neste livro. Foi o inventor do método dos traços para rastrear a ESP nas ondas cerebrais. Matemático, Coogan demonstrou que, em princípio, a telepatia entre pessoas que se acham próximas umas das outras poderia ser transportada por ondas eletromagnéticas. 73 Nisso, ele difere de muitos colegas. Segundo as palavras do Dr. Alexei Gubko, do Instituto Ucraniano de Psicologia, pesquisador experimentado, a maioria dos cientistas inclina-se agora a acreditar que o cérebro irradia um tipo especial, até hoje desconhecido, de energia responsável pela telepatia. Coogan, porém, fez mais do que participar da velha caça às ondas. Como ciberneticista, está tentando explicar a telepatia com a teoria da informação. Entende Coogan que, durante a telepatia, o pensamento do emissor não lhe sai do cérebro para flutuar no espaço na direção do receptor. Ao invés disso, o receptor capta a informação sobre o pensamento. Essa informação pode ser projetada por meio de um campo de sai para chegar ao cérebro do receptor, onde gradativamente se torna consciente. É por isso que quase toda mensagem telepática na Rússia é dividida em bits de informação recebidos por segundo. Veja no apêndice B outras notícias sobre o trabalho de Coogan e também as teorias inéditas do matemático físico Igor Shishkin, expoente da ideia de que uma força até agora desconhecida está implícita na telepatia. A combinação entre cibernética e ESP é uma ideia nova. O conceito de pessoas telepáticas como transmissores e receptores de rádio foi substituído por um modelo delas como sistema cibernético. Os soviéticos falam em aparelhos cibernéticos que imitariam a telepatia nas pessoas, e muitos grupos de parapsicologia estão ligados à cibernética e a laboratórios biônicos. Por que não investigar todas as espécies de fatos psíquicos se estamos tentando encontrar respostas para algumas das grandes perguntas que se fazem sobre a ESP? Indaga o biologista Eduardo Naumov. Em lugar de sair à cata do sai matematicamente ou com modelos cibernéticos, Naumov é de opinião que ele deve ser buscado na multiplicidade da experiência viva. A seu ver, a parapsicologia deveria estar no centro de todos os ramos do conhecimento, na junção de todas as disciplinas, como síntese do saber, desde a filosofia até as artes, desde a ciência até a religião.
Assim como um corpo diplomático compila uma visão do mundo valendo-se dos despachos de embaixadores em muitos países, assim a parapsicologia compila uma nova visão do homem recorrendo, para isso, a pesquisas na biologia, na medicina, no biomagnetismo, na eletrônica, na fisiologia, para citarmos apenas umas poucas áreas. A parapsicologia é convocada para estudar a natureza do próprio homem, diz Naumov. E isso inclui todas as atividades do homem. 130 No seu entender, a parte psíquica de nós mesmos está envolvida em tudo o que fazemos. Por esse motivo, acredita Naumov, a pesquisa da ESP não deveria concentrar-se na telepatia, mas abranger o PK, a fotografia psíquica, como a que é feita por Ted Sirius nos Estados Unidos, a rabdomancia, a visão sem olhos, a precognição, o biorapport, a influência de um membro de um grupo sobre os demais, e os aspectos psicológicos do Psi, que muitos soviéticos tendem a negligenciar. Para poder abranger essa visão ampliada do Psi, Naumov rompeu com o grupo Popov de parapsicologia, que trabalha exclusivamente com a telepatia, e fundou a sua própria seção de pesquisa, ligada à Associação Científica e Técnica de Engenharia de Instrumentos. O trabalho atual de Naumov compreende uma grande variedade de assuntos, como o estudo de um homem que se utiliza do PK para movimentar verticalmente um cigarro num copo, mas só quando está bêbado, as pesquisas no campo da visão epidérmica, a criação de filmes do telepata Karl Nikolaev. Os soviéticos também estão sondando a fotografia psíquica. Acreditamos que qualquer pessoa exercitada fará isso, disse Naumov. Mas a capacidade da maioria das pessoas para tirar fotografias como Ted Sirius é muito pequena. Estamos planejando utilizar instrumentos especiais e campos artísticos a fim de reforçar os traços de talento. Naumov prosseguiu, em outro estado de espírito. Uma das coisas mais importantes para a parapsicologia foi o nosso recente descobrimento de correntes que fluem no corpo e que não são sanguíneas nem elétricas. Naumov referia-se a um novo descobrimento no domínio da parapsicologia e da fisiologia, conhecido pelo nome de efeito de Kirlian, do qual tratamos nos capítulos 16, 17, 18. Estamos estudando as mãos dos médiuns enquanto trabalham, empregando as técnicas de Kirlian, como também o efeito da telepatia e da radioestesia sobre as plantas. Organizamos recentemente um seminário para discutir as nossas pesquisas acerca da influência telepática sobre grupos. Obtemos uma impressão eletromagnética total do grupo. Em seguida, introduzimos no grupo uma pessoa nova. O modelo eletromagnético total do grupo se modifica. O efeito da pessoa sobre o grupo parece registrar-se telepaticamente, disse Naumov. E o dedicado e jovem cientista rematou com a sua predição. No futuro, os problemas-chave da atual psicologia do homem revolverão em torno da parapsicologia ver-se-á que o Psi é um aspecto central do subconsciente, da personalidade e das emoções. Parece que vai uma longa distância desde os cães telepáticos Marte e Pique até a cibernética e a visão do Psi como elemento da própria vida. Mas se Naumov e outros tiverem razão, e o que chamamos Psi for uma força
dinâmica que tudo invade, ela deverá necessariamente manifestar-se em animais como se manifesta em nós. O sai seria, nesse caso, qualquer coisa sutil que nos liga a todas as formas de vida.